Sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Em 1922, de 13 a 17 de fevereiro, um grupo de artistas brasileiros resolveu dar um banho na elite aqui paulista. A elite cafeeira não estava acostumada com aquilo que ia ver. Era a Semana de Arte Moderna de 1922. Esses jovens artistas vieram da Europa e eles viram com novas ideias, mas nem tudo foi de agrado. No dia seguinte, o Estado de São Paulo, em sua coluna, Monteiro Lobato meteu o pau, falou muita coisa. Falou: o que é isso? Loucura ou insanidade? Para falar sobre isso, para falar sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, eu convidei um carioca apaixonado por São Paulo, o escritor e jornalista Nelson Marzullo Tangerini. Boa noite, Nelson. Bem-vindo. Vamos explicar para essa turma o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Vamos lá, Nelson. Esse amigo aqui do blog. É um escritor talentosíssimo, um cronista maravilhoso. Vamos lá, boa noite todo mundo. Boa noite, Nelson. Boa noite. Afasta um pouquinho. Tudo bem? Fico muito feliz de você estar falando sobre a Semana de Arte Moderna, porque você é um professor de história, de literatura brasileira, um profundo conhecedor do modernismo. E eu queria que você falasse para o pessoal, afinal de contas, o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922? Eles estavam cansados daquela poesia baseada, né, aquela poesia, os sonetos com rima métrica, né? E eles estavam querendo naturalmente uma arte que fosse genuinamente brasileira, né? Que refletisse a cultura brasileira, né? O soneto era uma forma poética. O soneto italiano, né? Decassílabo, o alexandrino, né? Os poetas, os parnasianos principalmente, né? E naturalmente os modernistas vieram para cima, né? Para demolir essas estruturas que eles consideravam arcaicas, né? Bota arcaica nisso. E foi um escândalo, né, Nelson? Porque não foi só na literatura, mas foi nas artes plásticas e na música também. E o Villa-Lobos, ele se apresentou, dizem isso, né? As pessoas que falam mal, que ele estava de fraque e de chinelas, né? E que é Oswald ou Oswald? Como é que a gente fala? É Oswald de Andrade? Eu escuto as pessoas falando Oswald, né? De Andrade. Né? Eu, particularmente, eu gosto muito do Mário, né? Tanto é que eu iniciei na literatura com uma produção independente chamada Pauliceia Ainda Desvairada, né? Fiz uma homenagem ao Mário, né? Mário de Andrade. Que é autor deste livro aqui, turma. A Pauliceia Desvairada. Aí eu fiz uma brincadeirazinha, né, com a Pauliceia, eu botei Ainda Desvairada, que eu considerava ainda desvairada, né? Inclusive no final do livro eu coloquei até um soneto do meu pai, né? Que eu achava que tinha uma forma parnasiana, mas o conteúdo da poesia era bastante moderno e erótico, né? A poesia até erótica do meu pai, quando ela passa, né? De sombrinha clara e coisa e tal. Aí não me lembro agora de cabeça o soneto, mas ele dizia assim que ela mexia com todo mundo e todo mundo ficava envolvido com a passagem dela
E ele diz assim, eu achei muito interessante para a época ele dizer isso, colocar isso num soneto, dizer assim, todo mundo os olhos escancara, né, com a vontade de comê-la, né? Naquela época dizer um troço desse, né? Que Quer dizer, termos, hein, Nelson? Naquela época. é, Então, Nelson, inclusive na época, né? O Oswald, para ajudar, porque assim, quando o Villa-Lobos se apresentou, a população, o pessoal que estava, a plateia lá do municipal se levantou, começou a vaiar, e dizem que o Oswald levou laranja para o pessoal atirar, né? Para é o que eu poder ouço falar incentivar. também. Agora, você falou de uma pessoa muito, mas muito importante no movimento, que é o Mário de Andrade. Eu queria que você falasse um pouquinho do Mário. Eu, quando eu iniciei, né, meus estudos na faculdade, eu li Pauliceia Desvairada, eu fiquei maluco com aquele livro, né, com ele falando o tempo todo arlequinal, né, e uma coisa que me chamou bastante atenção foi o ode ao burguês, né, o burguês Tilbury, o burguês não sei o quê, eu achei muito legal aquilo do Mário. Eu assim, o Mário ele tinha uma cultura imensa, né? Porque ele era pianista também, ele dava aula de piano, ele escreveu sobre música, música popular brasileira. Né? Eu assisti a entrevista do Rui Castro, né? Que o Rui O que você Castro achou estava. daquela entrevista? Eu em parte eu fiquei assim, eu estava com a Verônica, que a Verônica assistiu também, e eu achei bastante polêmica, né? Agora, ele falou assim, não, tem que ter cuidado, porque senão vão transformar a Semana de Arte Moderna numa semana de Oswald de Andrade, né? Você ouviu isso, né? Ele falando. Não, Eu vi ele não. falando. Agora, é aquilo que a gente já sabe, né? A intenção dos modernistas era justamente essa. Era destruir essa cultura europeia que existia no Brasil. Nós vamos E ver, assim, por e exemplo, todos eles, né, principalmente nas artes plásticas, eles começaram a usar muitas cores do Brasil, né? A é, Tarsila e a Anitta Malfatti fizeram isso muito bem, né? é, o, eu li Oswald de Andrade, eu gosto muito daquele poema dele que fala da Maria Teresa de Alckmin, né? E, e o Mário, né? O Mário eu acho assim estupendo, né? Musicólogo, de uma cultura vasta, entendeu? E agora tem umas coisas assim no modernismo, né, que eu às vezes fico até o Rui falou sobre isso, né? Por exemplo, que não se pode entender, por exemplo, na revista Claxon, né? O, quase toda era escrita por um integralista que era o Plínio Salgado, né? Você sabe disso, É, né? sei, sei, sei. E duas pessoas do movimento modernista, além do Plínio Salgado, eram simpáticos ao integralismo, né? É uma coisa assim a se pensar, né? Eu acho. É uma coisa muito para se pensar. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Mário, das obras dele, né? A Pauliceia e Macunaíma. Fala um pouquinho sobre Macunaíma, o herói sem nenhum Tem um caráter. caráter, né? O Macunaíma, eu assisti a peça, li o livro também, né? Eu estou precisando até ler de novo, mas achei bastante interessante o que ele é justamente a mistura, né, das raças, né? E a todo instante ele falando, ai, que preguiça. Ai, que preguiça. Coisa bem, né? Coisa bem do É, brasileiro. Ai, que é, preguiça. eu estava, no outro dia escrevi uma crônica e eu falei sobre o Mário.
E eu falei justamente que o Mário era um camarada muito otimista, né? E ele disse num texto dele que ele achava bonita essa cordialidade do brasileiro, esse jeito do brasileiro de ser cordial. E eu hoje, diante do que está acontecendo no país, eu acho que se o Mário visse o que está acontecendo, né? Porque hoje não há mais cordialidade nenhuma, né? Nenhuma. É de uma agressividade. O brasileiro se tornou uma pessoa muito agressiva, né? Essa hã? Tipo uma bomba relógio em cada um. Tipo uma bomba relógio, né? Mas assim, o Mário era uma pessoa ingênua, entendeu? Eu acho, na minha concepção. Se Eu ele acho que o tivesse. Mário ele acreditava muito no brasileiro, principalmente porque ele fez uma viagem, né? Não É, sei se as pessoas aqui sabem, mas o Mário de Andrade, ele viajou pelo Brasil, ele fez uma eu sei, excursão sei. onde ele descobriu e ele inclusive ele fez ele fez as memórias, ele tem registros disso, né? Então esses registros dos sons, das músicas, dos cantares, das danças, está tudo registrado no Mário de Andrade. Isso é muito interessante, né? E o Mário, apesar de ter vivido pouco, ele morreu aos 51 anos, o Mário, inclusive, ele foi diretor, né, da Secretaria Municipal de Cultura aqui em São Paulo, durante muito tempo. Então, o Mário é um... Eu acho que o Mário tem que ser redescoberto, Nelson. Você não É, acha? eu acho. É, por exemplo, eu li as cartas que ele trocou com. Que ele escrevia muita carta. Ele trocou cartas com Drummond, com Manuel Bandeira, com Fernando Sabino, né? Ele trocou carta com todo mundo. Todo mundo que escrevia carta para ele, ele respondia. Eu fico pensando assim, como é que ele tinha tempo para responder a todo mundo, né? Houve um momento em que o Mário foi a Belo Horizonte conhecer os modernistas de Minas, né? E eles foram com o Drummond até Ouro Preto, visitar Ouro Preto. Eu achei aquilo fantástico, né? A capacidade do Mário levar. Nós temos que conhecer Minas Gerais, né? O Ouro Preto, né? Enfim, apesar de ter dito o passadista se enganou, né? Não, era plurimodernidade, né? Uma coisa assim. Né? O Mário de Andrade estava redescobrindo Minas Gerais, inclusive foi ele quem descobriu, né, que os anjos das igrejas de Ouro Preto tinham traços negroides, né, que o Aleijadinho colocou, né, ele tinha um olho fantástico, né, para esse tipo de Sim. coisa. Não sei se você conhece esse livro do Mário, né, em que ele Esse não. fala do barroco de Minas, né? Ele enxerga esses traços negroides nos anjos barrocos de Minas, né? O que faz com que o barroco, né, seja daqui do Brasil, seja um barroco diferente, carregado, né, da mão, foi feito pela mão do negro, né? Eu estive em Ouro Preto, visitei Ouro Preto, né, e eu acho que foi assim o Mário que me convidou, porque eu não tinha. Eu ouvia falar de Ouro Preto, e depois que eu li o Mário, eu resolvi ir a Ouro Preto, voltei lá outras vezes para observar essa arte que havia sido. Tinha tido uma leitura do Mário, né? Sim, inclusive é um convite que eu faço a todos que estão aqui no blog, nessa live, que vocês conheçam Ouro Preto, né? Mas assim, não vá de bate e volta, fica uns 4, 5 dias, observa as igrejas, observa tudo que o Mário observou e vocês vão descobrir um outro Brasil, né, Nelson? É, eu
tenho acompanhado aqui as discussões, né, sobre a Semana de Arte Moderna. Uns atacam, outros falam bem, né? Eu li um texto do José Miguel Wisnik, né? Eu estive uma vez na casa do José Miguel Wisnik, depois perdemos o contato. Que o Wisnik é uma grande figura, né, na crítica literária. Volta e meia ele está escrevendo na Folha, né, no Estado, não sei. Você deve conhecer, né, o trabalho dele. Né? Enfim, outras pessoas, né, também têm escrito. Então, estamos sempre, né, quem escreve está sempre sujeito aos ataques. Sim, isso aí não é todo mundo que você vai agradar e as pessoas atacam mesmo. Agora, Nelson, nós estamos vivendo um ano emblemático, né? Centenário da Semana de Arte Moderna e os 200 anos da independência do Brasil, bicentenário. E estamos vivendo um momento horroroso, né? A que ponto chegamos que saudação nazista numa rede de TV, né? Como é que você vê isso, né? Porque nós temos, assim, o centenário de arte moderna, que realmente você dá valor ao Brasil, às coisas do Brasil, o Mário, o Oswald, a Tarsila, o Portinari, todos eles deram muito valor, né? Tanto que tem obras do Portinari que tem negros, né? Tem negros trabalhando, você tem os operários, você tem o quadro da Tarsila, operários, então assim, você dá muito valor às classes mais baixas, né? E agora nós vamos ter o bicentenário da independência do Brasil. Como é que você vê, assim, essa situação horrorosa que se está pondo agora à mesa? Você acredita que isso sempre aconteceu? E agora está vindo às claras, Nelson? Como eu falei aqui do Mário, né, da ingenuidade do Mário, que o Mário achava que o brasileiro era generoso, né, e hoje a gente está vendo que não é. Né, eu acho um absurdo, por exemplo, um país com uma grande miscigenação, né, e isso foi mostrado pelo Mário para as pessoas. Olha, o Brasil é isso, é uma mistura, né, e Sim. eu acho que as pessoas não aprenderam nada. Então aparecem uns loucos aí acreditando em raça pura, né, e defendendo o nazismo, defendendo o fascismo, né, defendendo Mussolini ou então defendendo Hitler, né? Quer dizer, quando você pensa que o Brasil vai dar um passo à frente, né, quer dizer, ele dá um passo à frente e dá dois para trás, né? Eu vejo gente, às vezes esbarro com gente na rua dizendo que na ditadura era melhor, que, por exemplo, outro dia, uma vez eu estava, né? Os jovens, inclusive os jovens, que eles não querem ler nada, eles não leem, eles ouvem dizer, então vomitam. Quer dizer, uma vez eu estava no Correio e tinha um cara fazendo uma propaganda do Prona dentro do banco. Aí o camarada começou a distribuir, banco não, no Correio, e ele distribuindo folheto, isso faz muito tempo, né? Ele distribuindo folheto dentro do banco, e elogiando o Mussolini, falando que o Mussolini foi um grande presidente, que o Mussolini fez isso, que o Mussolini fez aquilo. E eu fui obrigado a discutir com ele. Aquilo me subiu a cabeça. E perguntei para ele: vem cá, você é descendente de italiano? Ele falou: não. Eu falei assim: eu sou descendente de italiano de pai e mãe. Eu sei o que aquele FDP foi para a Itália, entendeu? Você não fala besteira, não. Cala a boca e some daqui. Então ele se retirou do Correio, né? Estava dentro do Correio, ele saiu, como diz a gíria, saiu batido, né? Porque não tinha como discutir comigo ali. Sim. Agora,
Eu viajo de Uber, às vezes eu pego um motorista de Uber que defende o fascismo. Às vezes eu pego um motorista de Uber que é anti-Bolsonaro, entendeu? Isso vai, isso é motivo para as minhas crônicas. É, Nelson, porque nós A minha estamos vivendo um energia está. momento muito difícil, né, Nelson? Que eu acredito assim, que eu não sei para onde, sabe, essa história de, eu vou falar o que eu bem entendo, entendeu? Só que assim, eu não sei se esse cara também fez isso só para ficar na mídia, que também tem muito disso, que as pessoas falam um monte de baboseira para poder ser midiático. Nós temos esse problema, né? Ou se essas pessoas acreditam nisso mesmo. Houve um imprevisto aqui, a minha bateria está fraca aqui. O que que houve? Oi. Não, oi. Tô vendo aqui, eu não consigo ver a bateria dele. Se terminar, passa para mim, tá bom? Continua sendo o Nelson. Então é isso. Eu utilizo esses fragmentos de discurso e jogo nas minhas crônicas. Né? Então, assim, a gente estava falando do movimento modernista, né? Eu acho assim, que nem todo mundo é santo, né? O Mário de Andrade, inclusive, foi até perseguido politicamente por causa das suas ideias, né? O Oswald também, né? Agora, é aquilo que eu te falei, né? Me aprofundando, lendo mais, né, sobre o assunto, eu fui vendo, por exemplo, eu nunca consegui entender como Plínio Salgado chegou ao movimento modernista. Entendeu? Também não. Também não. Então, talvez ele tenha se aproximado de algum dos artistas, começou a escrever e aí se tornou aquele monstro. Agora, Nelson, eu queria que você falasse um pouquinho da polêmica entre o Mário e o Oswald. Porque o Mário sofreu uma perseguição, não foi só política, né? Também pela sua orientação sexual. Eu fiquei sabendo, né? Hoje isso seria homofobia, né? Houve uma briga entre eles dois e o Oswald de Andrade foi para a mídia esculachar com o Mário de Andrade, dizer para a mídia que ele era gay, era homossexual, né? Isso trouxe um prejuízo enorme para o Mário de Andrade. O Mário de Andrade perdeu alunos, né, de piano, né? São Paulo era uma cidade conservadora na época, né? E as mães tiraram os filhos das aulas do Mário. Isso é constrangedor, né? Por exemplo, eu achei que o Manuel Bandeira foi bastante elegante, né? Porque houve uma época que ele morou no Rio de Janeiro, o Mário, né? Ele era muito amigo do Manuel Bandeira, eles saíam juntos, né? E trocaram cartas também. Então houve o Mário de Andrade publicou as cartas do Mário e no momento em que o Mário se declarava por carta ser homossexual, né? O Manuel Bandeira suprimiu isso para não macular a imagem do Mário. Eu achei muito legal da parte do Manuel Bandeira. Só que agora parece que publicaram as cartas na íntegra, né? E quem leu a primeira edição, né, vai notar que o Manuel Bandeira preferiu não tocar nesse assunto. Eu achei uma atitude muito correta do Manuel Bandeira. Eu queria que você falasse um pouquinho do Manuel Bandeira e dos modernistas também de Minas Gerais. O Manuel Bandeira, ele morava no Rio, era pernambucano, né? E ele não esteve na Semana de Arte Moderna, mas eles leram, né, o poema que é sensacional, aquele poema do Manuel Bandeira, Os Sapos, né? Ali é uma sátira aos poetas parnasianos, né? O Manuel Bandeira, ele andava muito pela Lapa. Ele
morava na região da Lapa, que é um bairro boêmio do Rio de Janeiro, e ele falava com todo mundo, conversava na rua. Eu cheguei a ver um vídeo, né, que fizeram um filmezinho do do Manuel Bandeira andando na rua, e às vezes a garotada se aproximava dele, ele tirava dinheiro do bolso, assim, dava para a garotada na rua, né? No bairro de Santa Teresa tem um quiosque onde para o bonde, né? O Manuel Bandeira estava sempre ali naquele quiosque. Então o pessoal diz assim, o quiosque do Bandeira e coisa e tal, porque ele andava sempre ali, né? Quando eu vou a Santa Teresa, eu sempre me lembro dele. Ele era um espírita, um bandista, né? Andava sempre de roupa branca. Sim. Nada tão brasileiro, né? Nada tão brasileiro quanto isso. Eu queria que você falasse um pouquinho do Oswald de Andrade e da Pagu. Eu li muito, mas assim, o Oswald era um sujeito namorador, né? Namorou várias mulheres, como a Tarsila, né? Teve relacionamento, até filhos. Depois houve aquela ligação dele com a Pagu, né? Com a Patrícia Galvão. Eu cheguei a ler, me lembro, assim, de cabeça, né, de um poema curto, né, da Pagu, que diz assim: o cedro tem cheiro, arrumei um galã e fomos ao cemitério. Não sei se você se lembra desse... Isso, na época, para os parnasianos, isso devia ser um escândalo, né? Nossa, eu fico imaginando quando o Villa-Lobos, né, ele entrou no Municipal, e o Municipal até hoje, ele tem aquela imponência do Teatro Municipal, né? Quem é de São Paulo e não conhece o Teatro Municipal, vá conhecer, ele é muito lindo, tem visita guiada, gratuita, então assim, é só agendar pelo site do teatro, é maravilhoso o Municipal. Então assim, eu fico imaginando, Nelson, um teatro que foi criado para elite, né? Vem um rapaz, o Villa-Lobos, e faz aquilo, né? Eu imagino a cena, eu fico imaginando a cena, aquele povo todo vaiando, porque assim, eles eram muito conservadores, né? Eu acho a Pagu uma mulher assim, muito avançada, né? É difícil assim, analisar o perfil da Tarsila, o perfil da Maria Tereza de Alckmin, ou então Alckmin, né? Ou então o perfil da Pagu, mas a Pagu era assim uma pessoa que militava, né, no Partido Comunista, né, e tinha ideias avançadas para a época. Ela foi presa, né, 36 vezes. Foi presa, por estar ligada ao partido. A Verônica está colocando aqui na bateria para poder, para eu não cair. Chega para cá. Tá. Bem para cá. Pronto. Isso, então prossigamos. Deixa eu ver teu rosto. Então, obrigada, Verônica, pela ajuda aí. Eu queria que você falasse assim dessas pessoas, né? Porque assim, o que acontece? Agora a mídia vai ficar bombando do dia 13, desde ontem até dia 17, vai ficar bombando Semana de Arte Moderna, e depois isso cai no esquecimento. O que as pessoas podem ler, Nelson, para a gente redescobrir a Semana de Arte Moderna? Eu acho que, sim, além de ler as obras, né, deles, né, por exemplo, ler as cartas, né, do Mário de Andrade. Eu acho que... ler os jornais, as revistas, basicamente, né? Ler as cartas do Mário, né? E as cartas do Mário são muito interessantes, porque ele esmiuça, né, o movimento modernista de 22. Né? Agora, é lamentável que tenha havido essa briga entre ele e Oswald, né? Porque
Mas mesmo assim, o movimento modernista marcou, né, a literatura brasileira. Eu hoje mesmo entrei em sala de aula, eu tenho uma turma de terceiro ano, e falei sobre o movimento modernista, falei inclusive sobre as mulheres, né? Falei para ele, olha, vocês pegam aqui um livro de literatura, vocês olham o livro de literatura, só tem escritor homem, só tem poeta homem, entendeu? E é a partir do movimento modernista que vão aparecer as mulheres escritoras, as mulheres pintoras, né? Então eles deram essa grande contribuição à literatura brasileira e isso é inegável, né? Tarsila, Anita Malfatti, todas elas. Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que foi a tua volta às aulas? Voltou hoje, Nelson? Eu voltei na segunda-feira, né? Houve assim, um ensaio na semana passada, reunião, um bate-papo entre professores, cafezinho, entendeu? Não posso mexer aqui. Bom, então foi isso, né? Agora hoje nós voltamos de fato, né? Voltamos. E hoje eu costumo ir para a primeira série. Na escola onde eu trabalho, a escola é Colégio Estadual Antônio Weiss, né? E eu iniciei lá dando aula de terceiro ano, depois me passaram para primeiro ano e agora estou voltando para as turmas de terceiro ano. E aí, como é que o pessoal do terceiro ano vê os modernistas? Como é que essa molecada está lendo? Está lendo? Não, eles ficaram atentos, né? Eu, inclusive, chamei a atenção dele porque esse centenário da Semana de Arte Moderna vai ser assunto da prova do vestibular do ano que vem, que eles vão fazer prova do vestibular. Isso, com certeza. Então, eu falei para eles verem televisão, procurarem ler os jornais, pegarem as revistas para ler, né? E eu mesmo, se tiver alguma coisa, eu vou levar para eles lerem, né? Para eles ficarem bastante informados. Eu pretendo fazer um trabalho com eles em sala de aula sobre a Semana de Arte Moderna. Entendeu? Eu acho que esse ano isso vai rodar só o ano inteiro, né? Então, o que você indica para o pessoal que está aqui? Além de Pauliceia Desvairada, as cartas do Mário, que mais? Leu o Oswald, né? O Rei da Vela, por exemplo, do Oswald, né? O Serafim Ponte Grande, né? Essas figuras centrais do movimento, né? Exposições. E as exposições, né? Ver as exposições, eu acho o Mário e o Oswald as figuras centrais do modernismo, né? Desculpe as mulheres, mas assim, a Anita Malfatti também, entendeu? A Tarsila não veio depois, né? Mas enfim, que preste atenção, né, nessas escritoras. Inclusive eu falei porque eu vou falar também da segunda geração modernista, e a segunda geração é interessante também, porque surgiu a Raquel de Queiroz, né? Aí depois vem outras escritoras também, além da Raquel. Uma que não é brasileira, chegou depois, né, e pode ser considerada uma pós-moderna, talvez, a Clarice Lispector. Eu tenho uma grande paixão pela Clarice. A Verônica tem ciúme porque ciúme de uma mulher que já morreu. Quer matar ela. Quer matar a Clarice. Ele não é fã, ele fala paixão. Mas até uma gatinha que eu tenho aqui, o nome da gata é Clarice. Mas foi eu que dei. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem.
Agora sou eu que tenho o nome. Eu me rendo. Mas o que eu estou fazendo, eu venho fazendo um trabalho é porque, assim, essa questão do soneto, né? Algumas pessoas ignoraram o modernismo, né? Ou simplesmente continuaram escrevendo sonetos com conteúdo moderno, como é o caso do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes pode ser considerado uma segunda geração do modernismo, né? O Vinícius tinha essa habilidade de escrever versos livres, ao mesmo tempo escrevia sonetos, né? Eu estou fazendo um Eu sou trabalho apaixonada sobre por isso. Vinícius de Moraes, Nelson. Você não pode imaginar. A Verônica escreve sonetos, né? A Verônica escreve sonetos. É decassílabo, ela conta nos dedos e coisa e tal, como fazem os velhos sonetistas, né? Ela Mas gosta de escrever sonetos. os temas são Os, modernos. os temas são modernos, Sobre né? dólar, sobre... Então, teve gente que não aderiu ao verso livre, mas continuou escrevendo soneto, né? Eu estou fazendo um trabalho sobre esses poetas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa entrevista do Picasso, que ele estava falando desse novo livro dele, que o modernismo já tinha chegado no Rio de Janeiro. Isso é verdade? Isso é assim, um pouco complicado, né? Se você for ver que a proposta modernista era justamente a brasilidade, essa brasilidade ocorria no Rio de Janeiro. Isso aí, sem dúvida, né? Ocorria, Você é a né? capital também, né? Você é a capital também do Capital, país, né? é difícil falar sobre isso, porque a brasilidade existia, né? Essa brasilidade levantada, né, pelos modernistas, ela existia no Rio de Janeiro. E isso era moderno, né? Tanto é que foi tema depois do modernismo, né? Com os sambistas, né? Os velhos sambistas, por exemplo. Bom, eu não me recordo, assim, mas o samba antigo, né? Por exemplo, você pode chamar de Mas o moderno samba nasceu no morro, né, a... Nelson? Hã? O samba nasceu no morro. É. O... Nós temos uma sambista brasileira, foi a primeira mulher a gravar um disco no Brasil, que foi a Chiquinha Gonzaga. Eu acho a Chiquinha Gonzaga moderna, né? Se você for falar sobre isso, né? Chiquinha Sim, ela era Gonzaga bem avançada para a época. bem avançada para a época. Ela tinha um espírito moderno. O... Aí eu vi o escritor lá falando também sobre a questão dos escritores pré-modernistas, E né? Castro. Rui Castro. Os pré-modernistas, por exemplo, esse nome pré-modernista não existia, né? Ele surgiu em função dos modernistas, porque essa fase assim, de transição, né? Surgiram alguns escritores e alguns poetas, né? Você tem, que nós consideramos, né, de pré-moderno, tem o Augusto dos Anjos, né, que escrevia sobre a morte, a decomposição do corpo, né? E você tem também o Euclides da Cunha, que o Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, né? Peru versus Bolívia, mas o Euclides da Cunha era poeta também. Eu ontem estava lendo alguns poemas do Euclides, e aí eu achei interessante, porque se ele é uma fase entre o realismo do Machado de Assis e os modernistas, né? Eu vi uns versos lá do Euclides homenageando poetas românticos, né? Como Castro Alves, como Fagundes Varela, né? Eu fico muito com medo assim que as pessoas resolvam, né,
jogasse no lixo toda a história literária brasileira antes do modernismo. Eu estou com um problema sim, aqui no telefone. Resolvido. Pronto. Eu agora quero te agradecer imensamente a entrevista, Nelson. Depois nós vamos falar sobre... eu vou marcar um horário aí com você, uma hora na tua agenda, para a gente falar da Clarice Lispector, para deixar a Verônica louca de ciúmes. E depois nós também vamos falar da Hilda Hilst, né? Que também era uma mulher muito avançada para a sua época e falava muito sobre erotismo. Agora, em homenagem a você e a todos os brasileiros, para a Semana de Arte Moderna. Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinão. Traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma. Forno inverno morno. Elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de Paris. Aris. Bofetadas líricas do Trianon. Algodoal. São Paulo. Comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos de América. Mário de Andrade. Eu me lembro disso. Eu vou falar uma coisinha para você aqui. Eu até chamei a atenção do meu amigo Nelson Maia Choquer, amigo meu de longas datas, né? Ele musicou um poema do Mário de Andrade. Eu falei para ele assim, olha, cara, mostra isso, cara. E eu estou dedurando o Nelson Choquer. Se ele estiver vendo agora aqui, eu vou dedurar. Olha, você fez uma música para um poema do Mário de Andrade. Eu acho fantástica a música. Né? Eu espero que ele me ouça e ponha isso aí para todo mundo ouvir. Nelson, eu quero te agradecer mais uma vez. Um forte abraço. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Um abraço em especial a Cláudia Rolim, oficial, que está em Portugal e está vendo a gente. Ela é jornalista como nós, Nelson. Um forte abraço para a Verônica, a todos que estão aqui conosco. Gente, lembrando, essa live vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP. E esta semana, o blog Sintonia SP vai fazer uns posts bem especiais sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Um abraço, Nelson. Muito obrigada. Um abraço. Tudo de bom para você. Beijo, pessoal.